Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de diagrama de fase são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, traçar os pontos do gráfico, coletar as informações e aplicar os cálculos de forma direta. Vamos às etapas, então, que seria a primeira delas, coletar os dados do enunciado da figura. Aqui o enunciado diz o seguinte, dois compostos intermetálicos, sendo o A3B e o AB3, existem para os elementos A e B. Se as composições para A3B e AB3 são de 91% em peso de A e 9% em peso de B, e 53% em peso de A e 47% em peso de B, respectivamente, e se o elemento A é o zircônio, identifique o elemento B. Então, olha só o que o enunciado disse para a gente. Nós temos aqui os elementos A e B. Quando ele for muito rico em A, vamos considerar que o A está do lado esquerdo, Quando ele for muito rico em A, eu tenho o A3B. E se o B está do lado direito, e ele for muito rico em B, eu tenho o AB3. E ele ainda disse que o elemento A é o zircônio, E nos deu as duas composições, tanto do A3B e do AB3. Então, quando for A3B, a composição em peso do A3B é 91% em peso de zircônio, já que ele disse que o A é zircônio, e 9% em peso de B. Também nos forneceu o AB3, que é 53% em peso de zircônio, já que o zircônio é o A, e 47% em peso de B, que nós precisamos encontrar. Então, essas são as informações que o enunciado forneceu. O que eu preciso fazer agora? Pensar o seguinte aqui, se eu tenho A3B, então eu tenho 3 moléculas de A e uma molécula de B, que fecha um total de 4 moléculas. Isso significa, em concentração de átomos, então, é como se eu tivesse 3 quartos de átomos de A para 1 quarto de átomo de B. O total é 4, tenho 3 quartos em A e 1 quarto em B. E mesma coisa aqui no AB3, é como se eu tivesse 1 quarto de molécula para A e 3 quartos de moléculas para B. E quanto significa esse 3 quartos e 1 quarto? No fim das contas, a composição em átomos, já que nós estamos falando em átomos, significa que 75% dos átomos é zircônio, que é o A, e 25% dos átomos é o B, que é 1 quarto. Faz todo sentido, 3 quartos, 0,75, então é 75% de zircônio, em átomos, percentual de átomos. E 1 quarto significa 25% de B, 25% em átomos, não em pesos, em átomos. E aqui a mesma coisa, Significa que o nosso elemento AB3 tem 25% de átomos de zircônio e 75% de átomos de B. Ok, encontramos então a concentração atômica apenas olhando para a formulação elemental ali, Agora, a próxima etapa seria traçar os pontos no gráfico, não temos gráfico nesse problema. Coletar as informações do gráfico, também não temos informações de gráfico, apenas informações do próprio enunciado, que era a primeira etapa. Então vem a aplicação dos cálculos. Pulamos 2 etapas, vamos para a quarta aqui. Aplicação dos cálculos. Tenho que lembrar que lá na tabela periódica eu vou pegar o peso atômico do zircônio. O peso atômico do zircônio na tabela é 91,22 grama por mol. Ok, coletei esta informação, é o único elemento que eu tenho, pois eu preciso descobrir o elemento B. O que eu vou fazer? Vou olhar a seguinte equação. Se a concentração em átomos de B ela vai ser igual o percentual em peso, a concentração em peso de B vezes o peso atômico de A, sobre, aqui daí é a soma dos dois, concentração em peso de A vezes o peso atômico de B, mais a concentração em peso de B vezes o peso atômico de A. O que vai acontecer? Lembrando que eu estou considerando aqui o vermelho como se fosse o elemento A, que é zircônio, e o azul como se fosse o nosso elemento B, que é o elemento B que eu não conheço, Vezes 100 ainda, Assim que nós calculávamos a concentração em átomos, dos elementos e das ligas, lá no capítulo 4 do livro do Callister. Desde o capítulo 4 era esta equação que era utilizada. Tudo bem, se é esta equação, nós vamos o quê? Isolar, Vamos ter que trabalhar essa equação aqui. Então, o que eu acabei fazendo aqui? Onde eu tinha
né? Onde eu tinha a minha concentração em átomos de B, eu passei para o outro lado aqui, dividindo, e essa soma aqui eu troquei de lugar, né? Passei para lá, para o outro lado do igual, multiplicando. Ó. Então, eu acabei trocando o divisor aqui e o que estava sozinho, que era a concentração em átomos aqui, né? Então, inverti elas aqui, justamente para agora, que ela está lá em cima, eu passar essa multiplicação de concentração em peso de B vezes A para baixo aqui, ó, dividindo. Aí, nesse lado aqui, eu fico com 100 sobre a concentração em A. Por que eu fiz isso? Porque agora, né, isso aqui dá para abrir em duas frações, né? Em duas frações. Ó, onde a primeira fração é o nosso CPA-AB sobre, né, a divisão, e aqui é o CPB-AA sobre a mesma divisão. Só que esta divisão aqui, ó, né, é as mesmas variáveis. Quando eu estou dividindo as mesmas variáveis, significa que essa variável é 1. Né? Então, eu simplifiquei mais ainda a minha equação. E agora eu jogo esse 1 para o outro lado, obviamente, né? Diminuindo, e acabo isolando aqui o meu peso atômico de B. Né? Por quê? Porque esse aqui que estava dividindo passa para lá multiplicando, né? Esse aqui passou diminuindo e o CPA passa dividindo. Então, fico com essa configuração aqui. Ó. Então, esta poderia ser a equação já direta para vocês encontrarem o peso atômico de um elemento B que foi fornecido. Tá? Então, agora que eu tenho a equação, posso substituir os valores. Então, eu vou substituir, porque e eu vou ter que tirar aqui um deles para Cristo. Né? Então, eu vou pegar a primeira situação aqui, que é o A3B. Tá? Peguei o A3B. No qual a concentração em peso de B aqui, ela é 25%. Ó, né? Simultaneamente aqui, a concentração em átomos de B é 25%, porque em peso é 9%, está aqui. Ó, né? Foi pegado também o peso atômico na tabela periódica do zircônio, 91,22%, e a concentração em peso do zircônio era 91%, está lá. Ó. Então, eu peguei na minha primeira situação os valores para substituir na equação. E chego, com isso aqui, eu vou chegar num peso atômico de 27,065 grama por mol. Olha só o que é o detalhe agora, né? Eu vou ter que procurar na tabela periódica, algum elemento que tenha o valor próximo desse aqui. Óbvio, né? Porque aqui, como ele deu um número inteiro, e esse 91% poderia estar quebrado aqui, o 9% também, mas como ele forneceu inteiro, é óbvio que aqui vai ficar um pouco diferente do elemento na tabela periódica. Não vai ficar 100% preciso, né? Mas eu tenho que achar o elemento mais próximo deste valor aqui. Nesse caso aqui, ó, nós temos dois elementos lá na tabela, se vocês olharem. Nós temos o alumínio, que tem 26,982, e nós temos o silício, que é 28,086. Veja que o valor de 27 ficou no meio dos dois aqui. Ó. Ficou no meio dos dois. Só que qual que está mais próximo? É o alumínio, né? O alumínio. Por quê? Porque o outro aqui chega a dar 1 grama por mol a mais de peso, né? 28 para 27 aproximadamente. E o alumínio está próximo de 27, né? Mas ainda, se você está com dúvida, né? A prova real era você pegar a mesma equação e jogar para a condição B aqui agora. Ó. Jogar os valores da condição B. Onde agora a concentração em átomos é 75, né? O peso aqui de B era 47, né? O zircônio continua sendo 91,22, só que o peso de zircônio agora é 53 aqui. Ó. Concentração em peso do zircônio é 53. E chegamos aqui a um valor de 26,964. Agora chegou mais próximo ainda do alumínio, né? 964, né? Então, realmente, né, se você tirasse uma média aqui entre o 2706 e o 2696, você vai chegar mais próximo do peso do alumínio. Então, realmente não tem nem o que discutir. O silício fica de fora, que ficou muito longe. O elemento nesta situação aqui é o alumínio. Então, esta é a resolução do exercício. Gostaram do vídeo, pessoal? Espero que sim. Tá? Se gostou, deixa um like aí para ajudar no engajamento do canal. Peço também que inscreva-se e ative o sininho para as notificações de vídeos futuros, pois esse não é um canal apenas de engenharia de materiais, mas sim que
coloca vários vídeos do curso de engenharia, então vai ser bem legal vocês estarem juntos comigo aí no canal. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem aqui nos comentários suas dúvidas, eu sempre estou esclarecendo as dúvidas de vocês, assim que possível, e os comentários para sugestões de vídeos futuros também são bem-vindos. Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!